Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Gostaria de ler aqui uma palavra de Deus no livro de João, no capítulo 19, o verso 10 e 11, meus irmãos, a respeito do diálogo que Jesus teve com Pilatos na sua audiência, com Pilatos, que era o governador na época, da província da Ásia, representando o Império Romano naquela época. Vamos ler a palavra de Deus. João 19, verso 10 e 11. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, pecado maior cometeu. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritaram, dizendo: Se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Latostrotos. Em hebraico o nome é Gabatá. Então, meus queridos irmãos, aqui, o verso 10 e 11, que eu falei com os irmãos, está escrito um diálogo de Jesus com Pilatos, quando estava ali. Jesus tinha sido entregue pelos judeus para ser crucificado pelo Império Romano. Pilatos era o representante do Império Romano ali na Ásia. Ele teve um diálogo, a qual Pilatos disse: Por que você não fala comigo? Não me responde? Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Jesus falou: Nenhum poder você teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Aí tem uma vírgula: Mas aquele que te entregou, me entregou a ti, tem cometido um pecado maior. Então houve um diálogo, meus irmãos. Pilatos quis ali demonstrar poder. Você não quer dialogar comigo? Você não sabe que eu tenho o poder de te soltar ou te crucificar? Aí Jesus falou: Mas você não tem nenhum poder sobre mim se não fosse dado pelo meu Pai que está no céu. Então as coisas acontecem, meus irmãos, com permissão de Deus, tanto coisas positivas como coisas negativas às vezes. Tudo que o Pai permite tem um objetivo, meu irmão, um objetivo. Deus Pai permitiu que Jó fosse passar por uma provação tão grande e tinha objetivo naquilo. Glorificou o nome de Deus Pai e depois Deus exaltou Jó de novo. Assim a mesma coisa, Jesus foi entregue pelo Pai, pela vontade permissiva do Pai. E o próprio diabo, sem querer, ele fez a vontade do Pai, Deus Pai. Ele cumpriu o papel dele na história que o Pai já tinha escrito. O diabo entrou no coração de Judas, ali no João 12, quando Jesus deu a Santa Ceia ali para Judas, ele tomou ela dignamente. O diabo entrou no coração de Judas. Ele foi vender Jesus por 30 moedas de prata, o valor de um escravo, para os fariseus. E os fariseus, pegando ele lá no jardim de Getsêmani, onde ele estava orando, Pedro tentou com o braço acudir Jesus, lançou mão da espada, cortou a orelha do soldado Malco. Mas Jesus curou a orelha de Malco, falou com Pedro: Guarda a espada, porque está escrito: Se feridos com espada deve ser ferido. Ensinou a Pedro, que ali ele estava cumprindo a vontade do Pai. Por isso que Jesus disse para Pilatos: Nenhum poder você teria sobre mim se não fosse a permissão do Pai, não fosse dado pelo Pai. Então foi a vontade permissiva do Pai. O Pai quis nos salvar, meus irmãos. O Pai quis nos criar e o Pai quis nos restaurar. O Pai criou nós perfeitos e nós nos tornamos imperfeitos. E agora o Pai manda seu Filho para nos tornar perfeitos de novo. Então sempre foi a vontade do Pai a criar. Porém o Pai não fez nada sem a participação do Filho, meus irmãos. A criação foi com a participação do Filho. João capítulo 1. Desde o princípio o Filho é a palavra era Deus, estava com Deus e nada do que se fez sem a participação da palavra. Então Jesus participou da criação nossa e agora participou da nossa redenção. Então foi a vontade do Pai e a vontade do Filho
O Filho se entregou por nós. Então Deus se mostra, meus irmãos, em duas pessoas. A pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Pessoa não quer dizer que é corpo, não, meus irmãos. Pessoa, né, é seres independentes. Salmo 45, a gente vê ali um diálogo que fala: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Isaías 10:6, a gente vê que Jesus é chamado de Deus forte, Pai da eternidade. Então ele participou da criação, meus irmãos, perfeita. Foi criado perfeito, tudo perfeito. Até o diabo foi criado perfeito. Mas como Deus deu livre-arbítrio, ele foi provado pelo livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a prova. Ele também caiu no seu livre-arbítrio, né? Satanás, e virou anjo de trevas. Derrubou também o homem, a mulher, no jardim do Éden, Gênesis 3. Então Jesus criou, né, participou da criação perfeita. Todos os seres vivos, tanto seres humanos como anjos. E agora participou também da redenção. Não é uma participação aleatória, é uma participação, sim, meus irmãos, envolvido mesmo. A qual ele deu o seu próprio corpo para cumprir o que está no Salmo 40. O Senhor não me pediu sacrifício, mas um corpo me preparaste. Ele sofreu um corpo humano, ele sofreu as chicotadas, sofreu as afrontas, as calúnias, as perseguições, as blasfêmias, os cuspes, os murros, as críticas. Hebreus 6 mostra isso, que ele se fez idôneo, se fez igual a nós. Veio como Adão. Adão veio do jardim do paraíso, meus irmãos, tudo era fácil, tudo era maravilhoso. Jesus veio pela via da aflição. Mateus 2 a gente vê, no nascimento dele já tinha gente querendo matar ele. Fugiu para o Egito, ficou um tempo, depois voltou para Israel de novo. Depois ficou um tempo, né, em oculto. A gente vê lá, né, quando ele tinha 12 anos, em Jerusalém. Depois ficou, né, uns 18 anos em oculto. E com 30 anos ele se apresenta de novo. E dessa vez para exercer seu ministério, a missão que ele tinha vindo na terra. Ele, por 3 anos e meio, mais ou menos, ele cumpriu seu ministério com muitos sinais, prodígios e maravilhas. E aí a maior missão dele, meus irmãos, era morrer na cruz por nós, para pagar a nossa grande dívida, que está lá em Romanos 3. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então nós tínhamos caído da glória, tinha caído, meus irmãos, do direito de estar com Deus Pai. Mas o Deus Filho veio, se fez carne, a palavra se fez carne e morreu por nós, para nos introduzir ao céu, meus irmãos. Ele prometeu em João 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, né, Deus Pai, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo isso para vocês. Estou indo preparar lugar para vocês. Eu vou voltar para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, meus irmãos, aqui ele teve um diálogo com Pilatos. João aqui 19, 10 e 11. Pilatos falou: você não sabe que eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar? Fala comigo. Mas ele teve que se calar, meu irmão, teve que se calar por nós. Se ele se justificasse, ele saía livre, mas aí não cumpria a vontade do Pai, meus irmãos. Ele foi como ovelha muda, como está Isaías escrito, para o matadouro, para os tosqueadores. O silêncio dele falou por nós, meus irmãos. Se ele dialogasse, ele saía dali daquela situação, porque a mulher que estava para ser apedrejada ali, ele dialogou por ela e ela saiu livre. Ele que libertou tanta gente, não se libertaria? Libertaria pelo diálogo. Ele é a sabedoria. Teria argumento suficiente. Mas ele se calou, meus irmãos, por mim, por ti. Se calou para fazer a vontade do Pai. E qual que era a vontade do Pai, meus irmãos? Nos salvar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a vontade deles é nos salvar, é nos salvar. Eles não têm prazer em condenar ninguém. Ezequiel 18. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta o seu caminho e viva. Aquela mulher foi livre de ser apedrejada, mas foi dito para ela: vai e não peque mais. Deixa de ser ímpia, deixa de ser pecadora, deixa de ser prostituta. Seja uma mulher normal, uma mulher santa. Ela foi, meus irmãos, tornou. Ela é a própria irmã de Lázaro, é Maria. Ela aparece ali várias vezes na Bíblia, né? João 11, por exemplo, ela aparece. Então, queridos irmãos, né, Deus faz tudo com objetivo. Ele interviu em favor daquela mulher porque tinha objetivo na vida dela, salvou ela.
Até Judas foi chamado com o objetivo para cumprir as escrituras. Estava escrito no Salmo 150 e outros salmos que ele seria o traidor. Ele foi contado, achou sorte entre os demais, mas traiu o sangue inocente. Por isso que aconteceu tragédia com ele depois, porque em Romanos 6,33 está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, meus queridos e amados irmãos, que assistiram esse vídeo que eu vou deixar postado aqui, hoje nós meditamos aqui no diálogo que Jesus teve com Pilatos, o governador romano das províncias da Ásia naquela época, a qual, o governador quis se justificar perante Jesus, falando: se você, dialoga comigo que eu posso te libertar, eu posso também te crucificar, eu tenho esse poder. Mas aqui no verso 11 Jesus falou: nenhum poder você teria sobre mim se não fosse dado de cima pelo Pai. Aí coloca uma vírgula: mas aquele que me entregou a ti cometeu um pecado maior. Estava falando aqui de Satanás e de Judas. E João 12, quando estava dando a Santa Ceia, Satanás entrou no coração de Judas, ele foi trair Jesus, combinou na condenação de Jesus, condenação de morte, fez a vontade dos fariseus, que queria a todo tempo matar Jesus. Judas entregou Jesus para eles, vendeu Jesus para eles. Mas ali Jesus cumpriu as escrituras, foi, e aqui fala que Pilatos ficou, meus irmãos, desde a hora que ele dialogou com Jesus ali, já ficou querendo soltar Jesus. A gente vê aqui no verso 12, Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se soltas estes, não é digno, não é amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. Então eles pressionaram Pilatos a não soltar Jesus, pressionaram. Se você soltar ele, você não é amigo de César, não é amigo do imperador. E qualquer um que se diz rei, vem contra o imperador. Porque eles estavam alegando que Jesus, era o rei dos judeus. Eles disseram, o nosso rei é Augusto, é César Augusto, que era o imperador daquela época. Então eles negaram o rei deles, mesmo o rei de justiça, e acataram um rei estrangeiro, amaram o mundo e desprezaram o Criador dos céus e da terra. Desprezaram o Rei da glória. Paulo fala em uma das suas cartas: se os príncipes deste mundo tivessem a verdadeira sabedoria, ele como o ser mais alto que tem abaixo do Pai é Jesus Cristo, mesmo. 1 Coríntios 15 a gente vê ali que o Filho vai entregar o reino para o Pai no tempo certo, para que o Pai seja tudo em todos. Então Jesus faz a vontade do Pai, é o Filho obediente. É o Filho que está em sintonia com o Pai. Por isso que ele falou: eu e o Pai somos um. Porque eles têm o mesmo coração, a mesma intenção, meu irmão, a mesma essência, o mesmo caráter. E Ele quer fazer isso comigo e com você. Nós temos o mesmo caráter de Deus, a mesma essência de Deus, para que nós e Deus sejamos um. Vivemos em unidade. Por isso que fala: uma só fé, um só batismo, um só amor, um só Senhor, um só Deus. Deus quer unir, meus irmãos, unir em um só corpo todos, como se fossem membros uns dos outros. Paulo falou isso das igrejas. Somos como membros uns dos outros. Jesus é o cabeça, nós somos os membros. O Pai, é a cabeça de Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, foi essa mensagem aqui hoje. Leia em sua casa João 19. Nós meditamos aqui João 19, verso 10, 11 e 12. Mas você pode meditar, no todo o capítulo aí de João 19 e ver o que Deus tem a falar com o seu coração aí. Vou fazer uma oração aqui para encerrar esse vídeo que eu vou deixar gravado aqui. Deus abençoa cada pessoa que vai acessar esse vídeo, que eu vou deixar aqui gravado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salva essas almas, salva essas vidas, resolve os seus problemas, mostra a verdade, mostra a sua vontade permissiva. Ó Senhor, mesmo na hora que acontecem as coisas, Senhor, que a gente não esperava, é permissão do Senhor também, meu Deus, que possamos estar grato a Ti, mesmo na hora que o Senhor faz silêncio, meu Pai, porque o silêncio do Senhor é uma resposta para nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, salva almas, salva vidas, salva corações, salva pessoas que estão aqui acessando essa rede social, outras redes sociais também. Salva vidas no mundo inteiro, Senhor Jesus. Tem misericórdia da humanidade. Salva essa família, salva a minha família. Em nome de Jesus, Senhor, dá vitória para todos nós, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos que acessarem esse vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.